prazer, gente. Boa tarde, boa noite. Para a maioria, acho que esse é o tempo onde vocês estão agora. Muito prazer. Eu vou ser a moderadora, então, da sessão número 20. E a gente vai começar, então, com a apresentação da Marília Almeida e da Caroline Souza. Só lembrar rapidinho, eu sei que vocês já sabem, 20 minutos, eu vou informar vocês quando faltarem 5 minutos, tá? Peço de antemão desculpa caso eu interfira pare a apresentação de vocês, mas eu vou tentar, então, escrever no chat quando faltar 5 minutos, tá? Então, eu vou apresentar, então, a Caroline e a Marília. Me traz muita alegria, porque eu fui uma Fulbright Foreign Language Teaching Assistant também, então é com muita alegria que hoje eu, então, apresento a Marília Gabriela de Almeida, que é bacharela e licenciada em Letras Português e Inglês pela Universidade de São Paulo, e atualmente, então, ela trabalha como FLTA no departamento de Yale, e então ela atua como professora assistente de língua portuguesa lá, e também pesquisa e elabora materiais pedagógicos com base em multiletramentos. E a Caroline Souza, então, ela vem da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTFPR, e ela atuou, então, como professora de PLA em contexto de imersão e não imersão no Brasil e na Colômbia, e atualmente ela também trabalha como Fulbrighter na Universidade de Yale. Então, meninas, estamos muito felizes de ouvir vocês aqui hoje. Muito obrigada, Bruna. Muito obrigada a todo mundo por estar aqui. Eu vou compartilhar minha tela. Então, eu acho que é isso. Eu não sei se a Marília não travou. Ah, tá ali. Aqui. Então, vou começar aqui. Então, como eu tinha dito anteriormente, eu agradeço a todos por estarem aqui. Meu nome é Caroline, como a Bruna já disse, e a minha colega Marília. Nós temos trabalhado desde o ano passado como Foreign Language Teaching Assistant na Universidade de Yale por meio dessa bolsa Fulbright, que faz parte do Departamento de Estado americano. Nessa apresentação de hoje, que é intitulada Além da Sala de Aula, Estruturando Interações no Ambiente Online, nós vamos trazer um breve recorte dessa nossa experiência de ensino online no fall semestre do ano passado. E para isso, nós selecionamos 2 eventos que foram realizados nesse período e que nós acreditamos trazer reflexões interessantes sobre esse design que nós utilizamos e também a sua aplicação. Então, para começar, nossa apresentação ela tem 4 momentos principais, que seria esse primeiro momento de contextualização sobre o nosso cenário de atuação, seguido de um momento sobre a concepção que guia as nossas práticas. Depois disso, nós vamos trazer alguns exemplos práticos desses 2 eventos que nós realizamos e mencionamos anteriormente, e, por fim, as nossas considerações finais sobre essa experiência. Então, começando um pouco com os objetivos dessa nossa apresentação de hoje, nós vamos detalhar as estratégias que utilizamos nesses 2 eventos e que, como eu tinha dito, a gente considera que tenham sido bem-sucedidas durante a nossa atuação no fall semestre do ano passado, e sendo eles uma discussão realizada sobre o filme Mãe Só Uma, de 2016, da diretora Ana Laerte, e o outro sendo o evento sobre música queer brasileira. E, além disso, nós também temos como objetivos ressaltar a importância da efetividade de adaptarmos as nossas práticas a esse ambiente online, de modo a gerar um engajamento durante as atividades e, assim, possibilitar um aprendizado crítico por meio das reflexões que nós construímos ao longo das atividades junto com os alunos. Então, um pouquinho sobre os objetivos de trabalho que a gente teve nesse segundo semestre de 2020. Foram realizados 10 eventos culturais, como vocês podem ver nesse print, né, do cartaz que tem aí no slide. E esses eventos foram realizados com os alunos do português da Universidade de Yale de todos os níveis, né? Então, eram eventos que juntavam os níveis do básico ao avançado. Esses eventos, eles substituíram o que antes era chamado de language tables, que eram rodas de conversa semanais que aconteciam presencialmente. Então, no planejamento desses eventos online, os objetivos eram, primeiro, fortalecer uma comunidade, né, de aprendizado entre os alunos dos diferentes níveis. Depois, trabalhar com materiais linguísticos autênticos e tópicos culturais diversos também.
E, por último, promover um letramento crítico e engajar os alunos nesse ambiente online. Por isso, a cada semana foram discutidos temas diferentes, desde a história e música brasileiras, até workshops de culinária, brinquedos e um sarau artístico. Bom, alguns desafios, né, para a realização desse trabalho, para a concretização desses objetivos, né, que eu acabei de citar, eles se colocaram pelas limitações da própria ferramenta, o Zoom, né? Então, em quesito de interação, a plataforma ela oferece muitos recursos, mas ela muda também radicalmente a forma como as pessoas interagem. Só um dos exemplos é a questão do som, né? Então, como só tem um canal de som disponível por vez, só uma pessoa pode falar por vez, o que faz com que os turnos de fala sejam mais fixos e com menos possibilidade de troca ou interrupção, né? E isso pode tornar a interação menos espontânea e até mesmo desmotivar alguns alunos a participar, a não ser que eles sejam diretamente chamados, né? Outro desafio foi lidar com questões de conectividade, já que a qualidade de conexão da internet dos participantes, ela geralmente varia, que pode gerar alguma instabilidade de transmissão ou recepção, ou fazer com que alguns alunos não consigam usar certas ferramentas, né? Outra questão se relaciona com as ferramentas exteriores, né, como o Jamboard, Google Slides, Padlet, etc., que ao pensar nas interações, a gente considerou a eficácia dessas ferramentas enquanto um suporte para registro coletivo, né, que é o que possibilita um trabalho em grupo no ambiente virtual, mas para além de ser um substituto do caderno, a gente queria que esses recursos eles fossem também instâncias de construção de conhecimento e significado coletivos, né? Principalmente levando em conta que estávamos lidando com um contexto multinível. Então, essas ferramentas e as interações que desenhamos nessa plataforma Zoom precisavam dar conta de promover essa integração para que acontecesse também uma troca linguística entre esses diferentes níveis. E para falar um pouco sobre essa concepção que guiou a nossa prática, a pedagogia dos multiletramentos, ela é utilizada no programa de português da universidade, mas no Brasil ela também pode ser encontrada em documentos oficiais, como na seção de linguagens da BNCC. E a seguir a gente tem um trecho de Copy Calances, que eu vou ler em tradução livre para vocês, resume um pouco o nosso objetivo com esses eventos, criamos eles. Então, a pedagogia dos multiletramentos é uma teoria epistemológica de aprendizado. Conhecimento não é apenas aquilo que acaba em nossas mentes, é o que nós fazemos e criamos. O aprendizado é uma consequência de uma série de ações de conhecimento utilizando mídias multimodais para externalizar nosso pensamento. Nós dependemos da próstese cognitiva de escrita, de computadores, de diagramas, de gravação de som e imagem, entre outros. Aprendizado consiste em formas de agir em e com essas mídias. Em suma, nas nossas formas de desenvolver pensamento. Por essa razão, aprendizado é também muito social, uma vez que dependemos de artefatos de memória coletiva e trabalho com outros na tarefa essencialmente colaborativa de construção de conhecimento. Então, dessa forma, em nossas atividades, a gente sempre buscou construir e compartilhar conhecimento com os nossos alunos a partir da exploração de não somente diferentes plataformas, mas também de diferentes vozes e pontos de vista que muitas vezes são ignorados em lugar de pensamentos mais dominantes dentro dessas áreas de cultura e coisas assim. Bom, então o primeiro evento, né, cultural que a gente vai descrever para vocês foi uma discussão de filme, do filme Mãe Só Há Uma, dirigido pela Ana Mulaert. E para esse evento, os alunos de todos os níveis assistiram previamente o filme e depois participaram nessa discussão para obter o que é chamado de Experiential Learning Credit, que é um relatório que os alunos produzem sobre o evento que eles participaram, que depois pode adicionar pontos às notas deles, né? Então, durante 1 hora foram feitas essas 3 atividades. Primeiro, uma atividade de brainstorming, depois a elaboração de uma mini apresentação e, por fim, a apresentação para todo o grupo. Na primeira atividade de brainstorming, os alunos eles foram separados em duplas e trios, né? E nessas duplas e trios, eles compartilharam algumas primeiras impressões sobre o filme, e depois, usando essa ferramenta Padlet, eles anotaram pelo menos 3 temas que tinham chamado mais atenção deles quando eles assistiram o filme. Por fim, eles voltaram para a sessão principal e compararam os tópicos e temas levantados nos grupos.
Depois, na segunda atividade, os alunos eles foram separados em grupos maiores. E então, juntos nesses grupos maiores, eles escolheram um dos temas iniciais que estavam no Padlet, aprofundaram as discussões, adicionando exemplos, argumentos, opiniões sobre o tópico que eles tinham escolhido. E, por fim, eles elaboraram um slide no Google Slides para apresentar a discussão para o restante dos participantes. Na última parte, na terceira atividade, todos os grupos apresentaram com esse material que eles próprios produziram, né? E as apresentações foram curtas, os outros participantes também tiveram a oportunidade de comentar e fazer perguntas sobre a apresentação. Bom, alguns resultados positivos que a gente teve com essa configuração e uso dessas ferramentas foi que, primeiramente, cada um dos passos das atividades, dessas 3 atividades ajudou os alunos a aprofundar discussões sobre os temas que interessavam para eles, né? Isso ficou evidente quando a gente compara as produções, por exemplo, da primeira com a última atividade. Todos os participantes partiram de um compartilhar de impressões mais simples para a elaboração mais complexa de uma argumentação crítica sobre o que eles tinham assistido, né? Depois, foi muito proveitosa também essa interação entre alunos de diferentes níveis. Então, nos grupos, eles aprenderam uns com os outros e eles colaboraram linguisticamente, né? Se deram suporte para cumprir cada uma das atividades, principalmente porque eles próprios tiveram que produzir juntos os materiais que eles iam usar. Então, o uso das ferramentas Padlet e Google Slides era uma prática linguística e também uma ferramenta de análise do filme, né? Por exemplo, com o Padlet, em grupos menores, todos os participantes tiveram a chance de compartilhar primeiras impressões, depois também usando esse material que tinham acabado de produzir, escolher juntos, né, de uma forma autônoma, qual ponto gostariam de se aprofundar na próxima atividade. O uso do Google Slides também mostra essa dupla função da ferramenta acontecendo, né, porque os slides foram uma forma de anotar os argumentos do grupo, mas os grupos também tiveram que adequar a forma de comunicar esses argumentos para que fosse apresentado de uma forma acadêmica para o total dos participantes no final. Então, a combinação de tipos de atividade em grupo com ferramentas específicas possibilitou essa construção coletiva de sentido, né? Acolhendo e articulando, sem exceção, todos os níveis presentes nessa ocasião. O nosso segundo evento cultural, ele se chama Música Queer Brasileira, e nele a gente procurou engajar os nossos alunos antes e também durante o evento. Então, inicialmente, nós utilizamos a plataforma Canvas, que é a plataforma que a universidade utiliza, para postar diariamente 2 recomendações de música de artistas diferentes que abordam diversos gêneros musicais e que também fazem parte dessa comunidade LGBTQ, e até o dia do evento, né? Depois, durante o evento, a gente começou com uma breve conversa sobre essas recomendações, também as impressões dos alunos sobre essas músicas que eles tinham escutado durante a semana, e passando disso, a gente foi para a segunda atividade, em que os alunos foram divididos em grupos, em que eles analisavam, né, essas letras de músicas que foram passadas para eles, e por fim a gente trabalhou com o trecho de uma música, do filme documentário Bicha Travesti, da Linda Quebrada, e voltamos para o comentário para essa discussão. Então, aqui eu vou mostrar um pouco dessas recomendações que a gente foi colocando, e a gente foi utilizando sempre uma linguagem adequada a esse público que a gente tinha, e aqui as atividades. Então, no final, a gente pediu para que os alunos, a partir de todas essas reflexões que eles fizeram, eles voltassem a essa página do Canvas e eles retroalimentassem ela de alguma forma com as próprias recomendações que eles tinham e com as relações que eles tinham com essas músicas, porque eles gostavam, porque eles estavam querendo compartilhar elas também, e que fosse feito um diálogo ali dentro dessa plataforma. Então, para a gente isso foi bastante interessante ver a forma com a qual eles funcionaram com tudo. E na análise das letras de música, a gente sempre pensava também sobre quais eram as influências, quais eram as imagens, quais eram todas essas relações que os alunos construíam ao longo dessa análise. Então, basicamente, para finalizar nossa apresentação, nós pensamos que uma das coisas mais importantes no contexto online, para que a gente possa ter uma prática pedagógica significativa, é conseguir engajar os alunos a participar ativamente das atividades. Só que, obviamente, isso não é fácil,
mas a partir disso, a gente tenta desenvolver neles esse interesse em diferentes aspectos que se aproximam, se distanciam e se relacionam entre as nossas culturas e também em nós mesmos como indivíduos e pessoas que também compartilham diversas identidades. Então, a partir disso, não apenas nesses eventos, mas também fora deles, utilizam nossas plataformas e também outros recursos assíncronos que estavam disponíveis para os nossos alunos e também para a gente como um todo. Sobre o segundo ponto, que é o desenvolvimento de uma perspectiva cultural crítica, né? Nesses eventos, todos que participaram tiveram a oportunidade de conhecer esses componentes importantes da cultura brasileira, e para isso a gente sempre se preocupou em planejar atividades que encorajassem eles a pensar criticamente sobre o que estavam vendo, e também ter a liberdade de compartilhar esses pensamentos com todo mundo que estava ali presente, né? Nenhum dos eventos foi uma palestra sobre um tópico. E nessa participação ativa, né, os alunos eles puderam aprimorar suas competências transculturais e ajudar eles nesse ponto, era também um dos nossos objetivos centrais. Sim, o nosso terceiro objetivo que a gente pensa que foi muito bem visto nessas interações é que a orientalização da prática de aprendizado também se coloca como uma coisa importante, porque com essa perspectiva em mente, nós entendemos que aprendizado é uma consequência de relacionamentos entre pessoas diferentes, que são parte de grupos também diferentes, mas que constantemente estão negociando significados e aprendizados juntos. Nesse sentido, não existe nenhum relacionamento vertical entre quem sabe quem está aprendendo, porque todos ali são parte desse mesmo processo. E, obviamente, algumas pessoas nessa interação podem ter níveis diferentes de conhecimento, mas no ambiente todo mundo está, de alguma forma, aprendendo e todos têm a mesma importância e relevância para compartilhar coisas. Bom, sobre o quarto ponto, que é esse engajamento coletivo num processo ativo de construção de significado, essa questão de construir significado e interpretar outra cultura sempre foi importante na aquisição de uma outra língua, né? Porém, fazer isso acontecer no ambiente online pode ser mais desafiador, porque uma plataforma como o Zoom, como eu disse anteriormente, muda bastante os aspectos, né? O tipo de comunicação e formas de aprender comparado com o ambiente presencial. Então, essas estratégias que a gente comentou hoje, elas foram muito eficazes em incentivar a participação e colaboração remotamente. Para além de ser um esforço de criação de uma comunidade de aprendizes, é também uma forma interativa e prática de exercitar habilidades linguísticas, aprender em contato com alunos de outros níveis e ter uma experiência de imersão online. E, por fim, sobre o uso efetivo das ferramentas, como foi comentado anteriormente, é importante usar essas ferramentas disponíveis com propósito, não só como uma adequação, né, ao ambiente online, porque essas ferramentas elas têm a potencialidade de transformar as nossas práticas, transformar as formas como planejamos as interações em aula ou os eventos culturais, transformar como a gente encoraja os alunos a ter autonomia, né, e também o que eles entendem sobre aprendizado. Por todos esses motivos, sintam-se livres para usar quaisquer das organizações e materiais que elaboramos e descrevemos para vocês aqui hoje. Essas são as nossas referências bibliográficas e, por fim, nossos e-mails, caso vocês queiram entrar em contato. Muito obrigada pela participação de vocês, por estarem aqui hoje. A gente agradece bastante a presença. É isso. Maravilha, muito obrigada, então, Caroline e Marília, pela apresentação de vocês. A gente tem 3 minutos restantes, mas eu acho que, então, quem tiver perguntas e comentários para elas pode deixar no chat para a gente falar junto com todos os outros participantes no final, certo? Muito, muito, muito interessante esse projeto, com certeza eu quero saber mais, tá? Principalmente dos recursos que vocês utilizaram, filmes e músicas e tudo mais, muito legal. Então, vamos passar para a apresentação, que também fala de recursos online, dessa vez sobre o Teletandem. Então, vamos passar para a apresentação da professora Denise Barros Vaz. Ela é professora de português como língua estrangeira e pesquisadora na Universidade Federal de Juiz de Fora e atua como professora formadora de professores de PLE na graduação e na pós-graduação. Então, bem-vinda novamente, professora Denise, queremos muito ouvir a sua fala também.
Muito obrigada, Bruna. Vocês estão me ouvindo direitinho, então, né? Tudo certinho? Ótimo. Sim, tudo certinho. A minha contribuição para o EMEP desse ano, né, vem de uma experiência muito especial para mim, que começou em, se não me engano, 2017, com o Luiz, né, esse Luiz aí, né, da fotinha de criança, né, e o Teletandem se tornou uma espécie de força dentro da minha universidade. O que eu vou trazer para vocês, a gente viu algumas apresentações a respeito do Teletandem, mas todas elas foram feitas a partir do ponto de vista do professor de português para estrangeiros que está empregando esse processo, ferramenta, sistema para trabalhar. Eu estou numa posição diferente. Eu sou a professora de português para estrangeiros que recebe os alunos estrangeiros de Princeton ou outros alunos, eu tive outras experiências, mas que não sou professora de inglês. Então, eu vou me colocar numa posição diferente e vou mostrar como é que a UFJF entende isso, né? Então, eu vou compartilhar minha tela. Eu devia estar contando aqui o meu controlador, peraí. Pronto. Aqui. Daqui para frente, bom, melhor eu colocar aberta. O nome da minha apresentação tem a ver com uma conversa que eu tive com colegas em alguns momentos que consideravam às vezes que Teletandem era uma ideia muito bacana porque parecia que era muito simples de fazer. Bastava colocar alunos para conversar, né? Essa frase ficou no meu ouvido, me incomodando um bom tempo, e eu comecei a pensar em que papel tem os professores, que eu vou chamar de tutores, nesse processo de elaboração das interações, porque elas não saem do nada, até o processo de avaliação. E é isso que eu vou trazer para vocês hoje. Bom, então, o nosso objetivo é refletir sobre os modos de fazer a interação do ponto de vista dos organizadores, professores, tutores. Eu tive dificuldade pensando nisso, em que papel é que a gente exerce na interação via Teletandem. Porque, a rigor, o papel seria quase de gerente. Mas gerente não é um cargo comum na instituição escola, né? Então, primeiro, o que é Teletandem? A essa altura, todo mundo já sabe, né? É uma atividade conjunta em que duas pessoas, em princípio, né? Uma em um lugar, outra em outro, trocam experiências usando duas línguas diferentes, e o objetivo das duas, pelo menos tradicionalmente, é aprender a língua do outro, né? Na Federal de Juiz de Fora, o Teletandem tem uma feição um pouco diferente. Quando o Luiz me chamou para fazer, eu vou falar a verdade para vocês, eu não tinha ideia do que era. Nunca tinha ouvido falar. O Carlos está ali rindo, porque ele sabe disso, né? Eu concordei com isso de alegre, mas aí eu fui descobrir o que era Teletandem. E a primeira coisa que eu pensei pelo amor de Deus, eu sou professora de português para estrangeiros. Por um momento, eu achava que os meus estrangeiros iam falar com os estrangeiros deles, mas não era nada disso, né? Eu tinha que encontrar alunos
da minha universidade interessados nisso. Recorri rapidamente aos meus colegas do inglês, mas vi que havia problemas complicados de horário, de todo tipo de coisa. Porque, ao contrário do professor de português para estrangeiros, que tem a sua turma organizada, já estabelecida, matriculado em uma disciplina, e o teletandem para esse profissional é parte de um curso, o teletandem em Juiz de Fora nunca foi parte de curso, nunca foi parte de um curso de inglês, mas era alguma coisa absolutamente avulsa, uma atividade que foi ganhar certificados depois acho, da terceira ou quarta edição. Nós nos demos conta de que valia a pena dar um certificado daquela participação, né? E essa organização, então, ela começou pelo curso de letras, por causa dos meus alunos de graduação que estavam sendo formados para serem professores de português como língua estrangeira. Como quase todos eles tinham inglês como uma língua de interesse, que estavam aprendendo ou que tinham alguma intimidade, o primeiro grupo foi formado dessa maneira e, para isso, eu criei uma disciplina chamada LEC 300, que nunca teve um nome normal e nem muito uma atividade normal, porque ela servia de guarda-chuva para abrigar o teletandem dentro dela. Para minha surpresa e horror, para falar a verdade, a primeira turma encheu com mais de 30 alunos, e o Luiz, eu acho que tinha 6 ou 8 alunos na turma dele. Então, a gente já estabeleceu um novo padrão para o teletandem naquela primeira vez. E foi uma loucura, porque nós éramos 5-1, 4-1. Alunos dividiam fones de ouvido, enfim, foi cenas inacreditáveis, mas que estabeleceram, por estranho que pareça, um novo patamar para a coisa funcionar, né? Não era mais uma relação 1 para 1, mas era 1 para um bando. E desde então a gente não tem mais muito exatamente a ideia de que tem que ser par. E a gente está começando a desconfiar que fora do par tem dado até mais certo. E eu vou explicar daqui a pouco por isso. Então, entendam que o teletandem, ele ganhou essa disciplina para poder ficar em carga, mas logo depois nós percebemos que a disciplina não fazia mais sentido, porque eram várias turmas e os horários não coincidiam com a disciplina. E aí eu, digamos que relaxei em relação a isso e comecei a fazer um sistema de localização dos alunos interessados, o que era extremamente simples, já que um fazia propaganda para o outro, e a gente fazia uma chamada rápida, inscrevíamos esses alunos no projeto Teletandem, e esse projeto foi ganhando a universidade toda. Hoje nós tivemos alunos de muitos lugares diferentes, como o Carlos e a Adriana vão falar daqui a pouco para vocês, então eu não vou entrar nesse detalhe. Bom, para que organizar o teletandem na UFJF? Primeiro, porque a gente precisava fazer o teletandem. Em princípio, eu pensava nele como um meio de os meus alunos que iam ou pretendiam ser professores de português para estrangeiros tivessem a chance de conversar com estrangeiros. E esse grupo, inicialmente, foi isso que aconteceu. Vários deles, de fato, seguiram até o trabalho com português para estrangeiros, mas depois o grupo foi se abrindo para gente de carreiras completamente diferentes, ao ponto de a gente ter professores da casa, um professor da odontologia, fazendo teletandem, junto com a turma toda, junto com os meninos de graduação, de pós-graduação, enfim, é um grupo bem eclético, né? E aí foi criando-se uma espécie de tradição disso, sendo que eu cada vez tinha menos, digamos, relação com isso,
em termos estritamente acadêmicos, já que aquele grupo não, o grupo de Juiz de Fora não tinha uma ligação comigo, eles entravam para o Teletânia, né? Agora, qual que é a ideia em termos da UFJF que encampou o processo, que encampou a ideia? Primeiro, um instrumento de desenvolvimento de habilidades dos alunos. É claro, a gente tem interesse que esses alunos desenvolvam estratégias de aprendizagem de língua estrangeira, né? E que esse era um sistema bacana, né? O último quadrinho que está aqui, eu vou pegá-lo agora, é a ação de internacionalização em casa. Nossa universidade tem um processo de internacionalização e uma das ações se tornou o Teletandem, né? E isso está registrado em projeto, de modo bem sério. Mais uma coisa que acontece, a possibilidade de integração dentro da minha universidade. Por quê? Porque no Teletandem, como eu disse, juntamos alunos de cursos diferentes, de salas diferentes, de áreas diferentes, num grupo para conversar com esse aluno que nós chamamos o aluno estrangeiro, que é aluno da Princeton ou de alguma outra universidade. E os nossos alunos internamente começam a se conhecer numa possibilidade que não existiria fora dali, especialmente dadas as características do campus, as características dos cursos, dificilmente eles iam se encontrar, então acontece isso. E, finalmente, a possibilidade de integração com alunos de outras universidades. Nós chegamos a fazer uma experiência de Teletandem, não com alunos que estavam fora do Brasil, mas com alunos do pré-PEC-G, aí já durante a pandemia, no ano passado, da Federal do Espírito Santo, e aí foi mais interessante, ou mais misturado, vamos dizer assim, porque nós tínhamos alunos, aprendizes da UFJF, de francês e de espanhol, conversando ou em francês ou em espanhol com um grupo de alunos estrangeiros formados por alunos da Federal do Espírito Santo e por alunos da própria Federal de Juiz de Fora, da graduação, estrangeiros, que vinham da Colômbia, de alguns países da África, e, enfim, aquilo que era para ser par foi virando grupo, tanto em termos das pessoas, dos grupos, como das instituições que participaram, né? Bom, aspectos técnicos da organização. Primeira coisa que a gente precisa fazer, o que um professor precisa fazer? Ele precisa só colocar aluno para conversar? No meu caso, não. Primeiro, a gente tem que divulgar o evento, o processo, né? E aí, para isso, a gente tem a criação e divulgação de sistema de inscrição. Eu uso o Google Forms, peço para divulgar entre os alunos, mas, normalmente, a gente tem uma participação muito grande, ao ponto de sempre sobrar gente, sem poder fazer, né? A gente procede a uma seleção dos participantes, evitando alunos que dizem que têm um nível de inglês muito avançado, porque a gente entende que no Teletandem, o aluno que vem falar português, de um modo geral, ele tem um nível intermediário, às vezes até um nível iniciante. Se ele encontra um colega, um par, né, que tem o português, que tem o inglês muito avançado, ele se sente meio desmotivado, fica desequilibrada a coisa. E assim, ironicamente, quando o aluno fala, nossa, eu sou muito bom em inglês, por isso eu me candidato ao Teletandem, eu falo, então, deixa eu explicar para você. O Teletandem talvez não seja a sua praia, né? Talvez haja outras possibilidades, outras coisas. Ah, porque eu passei 2 anos fora, eu quero continuar praticando. Eu falei, pois é, você já teve sua vez. E aí eu encontro, às vezes, nos primeiros períodos, os meninos que estão começando no inglês. E eles é que participam do Teletandem e com um aproveitamento bacana, né? Equilibrando melhor essa conta.
Isso cria alguns problemas para mim, mas é um jeito, né? Eu faço uma apresentação prévia sobre os objetivos e o funcionamento do processo, porque quase todos os meus alunos não têm ideia do que seja teletandem quando eles se matriculam também. Tem várias crenças sobre aquilo, imaginações quase, e eu preciso acertar os detalhes técnicos do funcionamento. Depois tem a parte mais divertida, que é o acompanhamento dos participantes nas sessões. Esse realmente é só colocar para falar, e eu tenho a honra de ficar batendo papo com o Luiz, o que é bem bacana, né? E Com durante as licença, sessões... Denise, 5 minutos, ok? Perfeito. Né? E, finalmente, a gente chega na avaliação do processo, porque eles recebem, os meus alunos daqui recebem formulários perguntando o que eles discutiram, se está indo bem, se está valendo a pena, como é que vai, como é que não vai. E essas avaliações estão sendo objeto de análise posterior, e para isso a gente tem tido uma possibilidade de ter um programa de iniciação científica, do qual a Adriana foi minha orientanda nesse ano que está acabando agora, esse mês está encerrando. Né? Bom, que documentos a gente gera? Né? Primeiro, a gente gera uma lista a partir do formulário, né? Que está... Vocês veem isso aqui? Bem, né? É essa lista aqui, né? Depois, uma planilha de participantes para formar os pares ou grupos. A gente faz isso previamente. Às vezes não coincide, às vezes a gente refaz essa planilha na hora da organização, porque às vezes algum aluno falta, né? Porque o nível de comprometimento do meu aluno aqui pode ser menor. Aqui estão alguns resultados. Que é isso, gente? Meu telefone está falando sozinho, desculpem. Só comigo me acontece isso. E aí, nesse momento, a gente tendo a planilha, a gente consegue se organizar melhor, quem falou com quem e tal, né? E, finalmente, o certificado de participação, que é cada vez mais querido dos meus alunos, né? Aqui é um modelo antigo da situação. A gente começou fazendo o teletandem nesse laboratório. Hoje a gente já passou a fazer de celulares, porque a gente tinha problemas técnicos de conexão, a universidade não tinha uma conexão legal, vários problemas, alguns, digamos, políticos, internos da faculdade, e a gente foi se libertando do laboratório físico, caminhando rumo ao trabalho com celulares, e os alunos saíam passeando pelo campus, literalmente, mostrando o campus daqui para o pessoal de lá, e o de lá fazer a mesma coisa, né? E é claro que durante a pandemia passamos para o sistema remoto total, e aí é a casa de cada um, né? Bom, o que a gente precisa fazer para o teletandem dar certo? Na minha opinião, observando a minha própria experiência. Primeiro, interação marcada é a interação que tem que acontecer. Isso é um compromisso dos dois professores tutores. Então, nenhum dos dois pode falar assim, hoje tem uma outra coisa, então não vai ter teletandem. Por quê? Porque tem um grupo esperando de um lado e outro grupo esperando do outro. Então, estabelecer isso com muita, muita, muita responsabilidade, né? É muito frustrante quando não tem a interação. Os daqui chegam a fazer interação em dias de feriado. Alunos nossos entram para fazer interação nos lugares mais inacreditáveis. Aluno em fila esperando no consultório médico para um oculista uma vez. Alunos em rodoviária, alunos em aeroporto, alunos no shopping, alunos no meio da rua. Assim, o povo faz porque quer muito. E quando um professor, às vezes, cancela, como aconteceu uma vez,
foi complicado, né? Lembrar que metade do tempo é dedicada para cada língua. Então, isso é a única coisa que a gente mantém com seriedade, um marcador de tempo para fazer isso. Formação de pares ou grupos, aquilo que eu tinha falado, preferencialmente a gente mantém os mesmos conversando ao longo das interações, que são 5 ou 6, mas às vezes um falta, a gente coloca outro, né? E dificuldade de acesso, a gente já conhece de sobra isso, depois da pandemia, ninguém mais aguenta falar disso. E, finalmente, manter calma e bom humor. Não adianta estressar, às vezes dá errado, né? Às vezes a gente tem problema, mas, de um modo geral, o teletandem funciona melhor do que a encomenda, né? Para terminar, o modo como o professor encara o processo se refere ao engajamento dos participantes. Assim como qualquer aula, em qualquer procedimento dessa natureza, o modo como a gente olha para o processo interfere. O aluno simplesmente vê que o professor não está lá muito entusiasmado com a coisa, trata aquilo como uma espécie de substituição da aula, e ele também age meio, desanimado, né? Não é uma atividade substitutiva, definitivamente não serve para isso, e não se usa para tapar buracos. Eu tive essa situação em uma experiência que eu tive que foi bem desastrosa, né? Exige organização e preparação prévias, né? E no mais, o teletandem aqui em Juiz de Fora é um sucesso, né? Muito obrigada. Perfeito, Denise, muito obrigada, então, pela tua apresentação. E a gente vai seguir falando sobre o teletandem, né? Então, o pessoal que está interessado em saber mais, continue colocando as perguntas no chat, logo a gente vai conversar. E então, a gente segue para saber um pouco mais sobre a experiência do teletandem na UFJF, com a apresentação da Adriana Rocha Miranda Vale e do Carlos Colucci de Castro Azevedo. Então, a Adriana Rocha Miranda Vale, ela é graduanda em inglês pela UFJF e trabalha como bolsista de iniciação científica desse projeto, organizando interações à distância, teletandem UFJF e Princeton. E o Carlos Colucci, então, ele já foi bolsista de treinamento profissional na área de português como língua estrangeira, graduado em inglês pelo UFJF, e atualmente, então, ele cursa a sua segunda habilitação em bacharelado, também na mesma universidade. Então, bem-vindos, colegas. E estamos animados para saber um pouco mais sobre essa experiência e retorno, então, dos alunos que voltaram ao projeto. Muito obrigada, Bruna. Vocês me escutam bem? Ok. Eu vou compartilhar minha tela. Share. Perfeito. Bom, acho que não vai funcionar exatamente como eu queria, mas enfim. Bom, meu nome é Adriana, me apresento também como oriunda da UFJF, junto com o Carlos. Agradeço muito a presença. Você quer clicar em F5 para iniciar a apresentação? Foi. Perfeito. Não tinha funcionado antes. Muito obrigada, professor. Agradeço a presença de todos, em primeiro lugar, especialmente a presença da professora Denise, que vem do mesmo contexto institucional que a gente e que nos estimulou muito a produzir essa apresentação. Eu, no momento, ainda sou bolsista dela nesse projeto, o que me levou a ter um interesse específico nesses assuntos, e o Carlos é um dos alunos que retornou ao teletandem contínuas vezes, desde o seu início. Então, basicamente, o que aconteceu ao pensarmos sobre uma possível apresentação foi, começamos a nos questionar por que tantos alunos retornam e participam do teletandem na UFJF mais uma vez. O que esses alunos pensam, o que esses alunos dizem em relação a isso? Por que essa atividade é tão atrativa para ser feita a ponto de ser feita mais de uma vez? Então, os objetivos dessa comunicação são refletir sobre essas experiências de retorno que esses alunos tiveram, dar voz a eles, mais do que nada, para que, talvez por
por eles, nós possamos entender a importância dessa atividade e não simplesmente da posição dos alunos, daqueles que realmente são interessados nesse projeto, e não somente como professores, como organizadores. Então, aqui nós falamos de uma forma um pouco diferente que a professora Denise fala, mas ainda sobre um contexto muito parecido. E gostaríamos de refletir sobre como essas experiências repetidas impactaram as suas visões sobre o projeto e sobre o ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras. Quando nós chegamos ao Teletandem, como alunos, e no meu caso, como organizadora, e o Carlos também já ajudou muito na organização disso, ele já me ajudou a divulgar o projeto para diversas pessoas, nós somos apresentados a um projeto que tem esses moldes, segundo Vassalo e Telles. Então, ele é um projeto que oferece oportunidade de socialização e de individualização, baseado na autonomia, que aqui entendemos como a responsabilidade do indivíduo sobre suas escolhas, não isoladas, mas com ou em relação ao outro. É um projeto que implica em dividir e alternar os papéis de quem detém o poder do conhecimento, que é talvez o momento que a característica que atraia as pessoas em primeiro lugar, ou nós vamos conseguir conversar com alguém de um outro país, que tem conhecimentos diferentes de uma língua estrangeira que nós não temos. E desafia a posição do professor no processo de ensino-aprendizagem, uma posição que requer atitudes alternativas à função do professor acerca da mediação. Isso tudo foi feito em tradução nossa. Mas, ao analisarmos o Teletandem de fato, ao participarmos e ao vermos que... Tem um gato na minha porta. E ao vermos que diversos alunos retornam, nós não podemos deixar de pensar que esse projeto se estabelece como mais do que uma atividade de sala de aula. Ele se estabelece como uma experiência. E aí aqui nós definimos experiência a partir de um ponto de vista um pouco filosófico. Então eu vou ler novamente essa citação do Jorge La Roça. A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm. Requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar e escutar mais devagar. Parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. Essa é uma concepção de experiência um tanto quanto poética, mas que nós acreditamos que possa se aplicar àquilo que o Tandem é. Então, ele passa de ser uma atividade comum e se torna um momento em que nós escutamos uns aos outros, olhamos mais devagar para os outros. Encaramos a língua estrangeira não como um conteúdo, mas como uma possibilidade de encontro. Com isso em mente, nós quisemos saber se, de fato, os alunos que já participaram mais de uma vez, e aqui no caso nós tivemos alunos que participaram 4 vezes, de 4 interações diferentes, com universidades diferentes, nós gostaríamos de saber se esses alunos entendem esse processo como tal, ou se eles simplesmente acham que é uma oportunidade de bater um papo sem muito compromisso. Para isso, nós selecionamos 8 alunos da Universidade Federal de Juiz de Fora, de cursos diferentes, para responder um questionário com algumas perguntas sobre essa experiência de retorno. No momento, nós ainda não temos dados totais dos números de participações no Teletandem, então a gente não pode dizer exatamente quantos alunos retornaram, de fato, porque alguns dos certificados não foram disponibilizados para mim ainda e eu não consegui levantar tudo.
mas nós temos um índice de retorno alto. Então, selecionamos 8 deles que responderam a esse formulário. Nós escolhemos o formulário Google por conta, primeiro porque ele é fácil e acessível e ele disponibiliza os dados para nós, que somos os donos do formulário, de uma maneira muito clara. Então, teve um elemento de facilidade, especialmente em momentos de pandemia. Como está escrito aqui, os entrevistados participaram do projeto entre 2 e 4 vezes, entre 2018 e 2021, e eu gostaria de corrigir a professora Denise e dizer que o projeto começou em Juiz de Fora no ano de 2018, não foi 17, foi 18. Ao menos são os dados que eu tenho. E 3 deles indicaram que o projeto ficou ainda mais interessante nas participações seguintes, enquanto 5 indicaram o mesmo nível de interesse. Sobre isso, o Carlos vai falar mais para nós. Como é que eu... Primeiramente, boa tarde, boa noite para todos aqui. Agradecer a presença de todos e agradecer também a poder participar desse evento, a professora Denise, né, pelo projeto, e pelo Luiz, pela organização do evento como um todo. Sobre a experiência de retorno, a gente viu essa avaliação deles, né, como por que ficou mais interessante. A gente ou mais interessante ou a mesma coisa. Esses 2 dados a gente separou de 2 momentos distintos. A primeira pessoa, ela participou das interações entre 2018 e 2019, e o segundo participante participou entre 2020 e 2021. As respostas podem ter sido distintas muito também por conta da pandemia, porque isso também pode ter afetado um pouco até a percepção dos alunos em relação a esse projeto em si, porque como vocês podem ver que a segunda pessoa, ela disse que depende muito da dupla, né, e que geralmente em que eles são alocados, mas que houve diferença entre universidades. Mas as respostas, em geral, elas foram mais em concordância com a primeira, que falou que ficou mais interessante à medida que foi conhecendo mais os estudantes, criando esse vínculo, né, e que as correções deixaram de ser um problema, e que as conversas tiveram uma continuidade até mesmo fora do projeto, indo com o que a professora Denise falou na apresentação anterior, que expandiram os limites do projeto, né? Deixou de ser alguma coisa mais dentro daquele laboratório que ela apresentou e passou a ganhar novas fronteiras, né? No caso, deixou de ter fronteiras. Então, Adriana, por favor. Então, a gente perguntou para eles o porquê, né? O porquê desse retorno, né? Se eles retornariam novamente no projeto mesmo depois dessa experiência. Então, 7 dos que responderam falaram que sim, participariam novamente, e apenas um deles disse que talvez voltaria. E o motivo que a gente destacou foi que uma das pessoas, né, retornaria para que pudesse continuar vendo essa experiência intercultural que tanto mudou a vida e acrescentou no aprendizado linguístico dos estudantes, não só dos estrangeiros, mas também dos brasileiros. Então, essa pessoa também teve a reflexão de que houve esse impacto de ambos os lados, não foi unilateral, e também trazendo um enfoque de novo na experiência que eles viveram. Já a segunda pessoa, né, o que respondeu talvez, disse que dependendo da época e do momento participaria, mas se não fosse o melhor momento, teria que dispensar. Também é questão de quando e onde acontece, o que a Denise também apresentou na apresentação dela, que houveram divergências em certos momentos entre horários e situações o que eu acredito que possa ter levado essa pessoa a dizer esse talvez. Adriana, por favor. Mas, então, por que eles retornaram? O que fez de fato com que eles retornassem? Dentro do que eles experienciaram, de tudo que eles viveram lá, nesse projeto Teletandem. O principal ponto, né, a troca cultural e aprendizagem com o colega. O ponto cultural, ele foi repetido diversas e diversas vezes, por isso que ele veio como enfoque já como primeira nas razões para o retorno. Então, a troca cultural, ela apareceu em diversos momentos, trazendo de novo a importância, que não é
somente um bate-papo, né? Não seria somente uma coisa próxima de uma sala de aula, seria também, de fato, essa troca, esse momento de aprendizagem também. A segunda pessoa disse que o que fez retornar ao projeto foi o fato de estar sempre em contato com pessoas novas, aprendendo sobre novas culturas, levando a minha língua para pessoas que desejam aprendê-la, aperfeiçoando cada vez mais a minha didática como professora. Não só isso, mas também como ser humano, aprendi a lidar com mais diferentes personalidades e pessoas. Isso fez de mim uma pessoa melhor, trazendo de novo a experiência e o quanto esse projeto enriqueceu a vida dessa pessoa, né? Não tendo uma visão dentro do papel como professora, mas também como fora disso. E o terceiro, aqui a gente trouxe também, porque foi a vontade de conversar pelo colega, a vontade de conversar também pelo colega e pela coordenadora do projeto encorajar a todos a conhecer. Então, de novo, vou retornar à apresentação da professora Denise, que esse impacto de quem coordena o projeto também é importante para os alunos, que isso também foi uma experiência que foi impactante para eles, que ver a motivação para com esse projeto foi algo que também foi um fator motivador. Então, Adriana, por favor. E a gente perguntou sobre a visão deles sobre o teletandem e o ponto de vista de uma sala de aula tradicional. Porque, apesar de ser... porque também tem essa parte de aprendizagem de um curso de línguas. Então, o que diferenciaria um teletandem de uma aula tradicional? O que eles enxergariam como essa principal diferença? E uma das participantes disse que, de novo, trazendo a parte da experiência, né, de aprender uma língua estrangeira em uma sala de aula multicultural foi bem agregador, e que o teletandem foi uma intensificação disso. Então, toda essa experiência multicultural o teletandem foi ainda mais intenso do que a própria sala de aula. E na segunda participante, o tandem agregou muito mais para ambos os colegas. Muitas vezes os diálogos são completamente diferentes do que acontece em sala de aula. São muito mais reais e ajudam a compreender a forma cultural de comunicação, não só a gramática enrijecida e as situações teóricas que os cursos geralmente propõem. Então, de novo, ainda tem essa visão de uma sala de aula ainda pautada em gramática e pautada em limitações de vocabulário, de cultura, ser tudo pré-programado. E a partir desse relato, a gente pode ver que o teletandem traz muito mais realidade para esse ensino. E também, né, como um complemento, a respondente 5 disse que a conversa e a aprendizagem são muito mais fluidas. Não havia nada mecanizado como já em uma sala de aula tradicional. Então, a parte mecanicista de uma sala de aula, de talvez ter uma repetição, de criar novos pontos, talvez tenha atraído mais a pessoa a retornar ao teletandem, né? Porque não ter esses pontos. Adriana, por favor. Então, a experiência deles como mentores. Aqui a gente trouxe a palavra mentores por não acreditar que ali eles assumem o papel de professores, e trazendo de novo em concordância a nossa definição de experiência. Então, muito mais do que professores, eles tinham um papel, né, porque como nem todos eram da faculdade de letras, isso agregou também a eles as experiências de vida. Então, eles poderiam não ser professores após se graduarem, mas essa experiência de ensinar outra pessoa, mesmo que fora da sua área, né, ou até mesmo sobre a sua área, traz essa ideia de mentoria. Então, a gente trouxe essa ideia. E eu acho que o primeiro impacto de todo mundo no teletandem é essa primeira frase. No começo foi super assustador e difícil, porque, de fato, é uma experiência nova. Você não sabe o que esperar, quem encontrar e como vai ser. Então, essa experiência, no primeiro momento, é complicado. Mas depois, como a pessoa disse, né,
foram se soltando cada vez mais. Então, e o parceiro, né, gostava muito de ser ensinado o idioma como também ensinar. E outro ponto interessante é que o Teletandem também, para uma outra pessoa, foi o passo inicial para a escolha da licenciatura. Então, não somente como experiência de vida, como experiência profissional. E no último relato, né, uma coisa interessante eu queria trazer nas 3 últimas linhas, que em alguns momentos a pessoa tirava dúvidas que ele não fazia com a professora por ter mais abertura. A experiência foi muito mais qualitativa. Então, essa ideia de ter mais abertura para essa visão mesmo mais linear, mais horizontal, trazia diálogos que a pessoa se sentia reprimida em sala de aula, mas no Teletandem ela se permitia tirar essas dúvidas. Adriana, por favor. E então a visão oposta, a visão deles como aprendizes da língua. Então, muitos deles falaram, né, que essa experiência trouxe muito enriquecimento cultural, mas também abriu espaço para melhora do conhecimento da língua, sobre esse espaço de diálogo entre duas pessoas, de ouvir e de escutar muito. Então, alguns desses relatos que estão aí para vocês, eles dizem mais ou menos isso. Então, por exemplo, no segundo relato, a participação do Teletandem me fez perceber a necessidade constante de interação como ferramenta primária para a aprendizagem de uma língua. Então, mostrando que a interação é muito mais proveitosa que talvez alguma coisa mais enrijecida, que como um livro didático somente, ou esse estudo mais solitário, por assim dizer. Ou aprender por conta própria pode ser muito mais benéfico para a aprendizagem. Adriana, por favor. Finalmente, nós então percebemos, a partir daquilo que os nossos respondentes narraram, que a nossa hipótese inicial não estava errada. Que, de fato, o Teletandem é encarado por eles como uma experiência de vida e de aprendizado. Então, ele se coloca como um ampliador do repertório cultural e humano dos alunos, por esse caráter de escuta, tempo, pausas, interações. Ele também se observa como um processo de autorreflexão acerca das práticas em sala de aula, ou seja, os alunos pensam sobre aquilo que eles estão fazendo e sobre a forma como eles estão ensinando e aprendendo. E ele é, então, um momento de experiência. Por isso, ele é muito valoroso e é uma participação sempre muito prazerosa, tanto para nós quanto para os nossos colegas que responderam. E ainda que não seja um tapa-buraco, não resolva todos os problemas de qualquer professor, como a professora Denise apontou, ele é sim algo que enriqueceu muito a formação dos alunos da UFJF. Com isso, nós temos aqui as referências que nós utilizamos e agradecemos profundamente a presença de todos vocês. Ok, muito obrigada, então, Adriana e Carlos, pelo relato de vocês, a explanação, então, um pouco mais das percepções, né, dos participantes do Teletandem. E, então, a gente tem tempo para discutir um pouquinho sobre os 3 trabalhos, as 3 apresentações, e eu fui anotando, então, algumas das questões que os colegas deixaram no chat, e me parece que vários deles, então, têm relação com aquela pergunta, que é o título, na verdade, da fala da professora Denise, né? Basta colocar o aluno para conversar. Então, algumas das perguntas têm a ver com a organização dessas atividades. Por exemplo, a Joelma Nascimento queria ver, acho que um pouco mais sobre o que tinha em uma das planilhas que a professora Denise mostrou na apresentação, e acho que tem relação com saber se trabalham tópicos, como escolhem o material. A Idalena também fez uma pergunta com relação a isso, né? Se a atividade tem um tema previamente proposto. Então, o Luiz também deu o feedback dele ali no chat, mas de repente a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Exatamente. E eu praticamente posso quebrar o protocolo e chamar o Luiz para conversa, né, Luiz?
Afinal de contas, a gente é par, né, meu filho? Não, eu gosto de ser objeto de estudo. Vai, deixa eu sossegado. Não, eu só vou compartilhar que, de facto, não há nenhuma dúvida que os intercâmbios virtuais funcionam quando existe uma química entre as duas partes. E a Denise é uma companheirona. A universidade dela tem sido fabulosa na forma como nos tem recebido, e eu espero que nós estejamos a contribuir da mesma forma. Eu fico feliz de vocês terem estes desenvolvimentos no campus aí, porque para nós é muito importante aqui também, e para mim é extremamente importante, sempre que eu entro em qualquer projeto com os meus alunos, que eles entendam que eles vão tirar alguma coisa, mas têm que deixar alguma coisa lá. Eu não gosto de coisas unidirecionais, tem que ser um benefício mútuo, e eu fico feliz de ver que vocês veem esse benefício nos intercâmbios. Bom, perguntaram sobre o que tinha nas planilhas. Na verdade, eu só coloquei as planilhas como uma espécie de ilustração mesmo. Não era, são só são umas amostras de documentos que a gente produz, né? Uma das planilhas contém uma listinha que tem lá aluno A, aluno B, vão interagir no horário tal. Esse tipo de coisa, né? Basicamente isso que tinha nas planilhas, né? Sobre a questão dos temas, quem controla os temas é o professor da turma de português para estrangeiros, basicamente. E, nesse caso, quando eu estava trabalhando com o Luiz, é o Luiz quem faz isso, ou a Daiane, ou outros professores da própria Princeton que já participaram também junto comigo, né? Eu tive uma experiência menos boa com uma situação, mas em uma outra universidade, Luiz. Foi uma outra história. Daí é provinho. E aí, não vai ouvir nada, fofoqueiro. Nada, não, que é isso. Mas, assim, a razão por eu ter escrito isso daqui foi exatamente as diferenças no modo como os profissionais que estão envolvidos, os professores que estão envolvidos, enxergavam o teletandem. Eles não enxergavam da maneira como nós enxergamos. Eles viam mesmo como uma espécie de, legal, né? Bacana isso, né? Aí a gente não dá aula, não? Né? E os alunos daqui sentiam a diferença. Fato. Bom, como diria o pessoal, falei, né? Então Lilian, você ficou curiosa sobre os temas trabalhados, também como foram os encontros da pandemia. Isso. Então, assim, os temas, eu geralmente, do meu lado, eu escolho alguma coisa que está relacionada com as nossas aulas, ok? Então, por exemplo, quando nós falamos sobre a comida, há uma revista norte-americana que saiu com fotos de o que é que uma criança come à volta do mundo durante uma semana, acho que é isso. E tem uma garota do Mato Grosso do Sul e tem um garoto de São Paulo deitados no chão com as comidas todas à volta. Esse vai ser o meu elemento provocador, porque os meus alunos não conhecem muitas daquelas comidas e eles têm que ir descobrir na interação o que é que elas são. Ou quando nós, por exemplo, falamos sobre os sistemas de ensino ou falamos sobre as disciplinas, eu dou uma imagem que coloca o sistema norte-americano e o sistema brasileiro um ao lado do outro, e eles são diferentes e têm divisões de nomes completamente diferentes. Eles têm que descobrir o que é que aquilo significa para quem. Então eles ensinam o daqui e eles aprendem o de lá. Quando falamos, por exemplo, sobre política e os sistemas políticos, é a mesma coisa. Eles tiveram que ver um vídeo sobre o sistema político brasileiro e depois têm que ir discutir a questão muito interessante para eles, de o voto ser obrigatório no Brasil e não ser obrigatório aqui. Então, antes de eles terem um encontro, tem sempre perguntas que eles têm das quais eles têm que escolher 5 para responder. Geralmente têm que ir descobrir alguma coisa, tem o elemento provocador, e depois de sair do encontro, nós todos, os alunos da Denise
e os meus fazem parte de um grupo no Facebook fechado e eles depois refletem juntos e nós vamos adicionando mais elementos provocadores, geralmente se alguém falou, eu gosto de ouvir música sertaneja, eu vou colocar um vídeo de uma música sertaneja e a discussão continua. Se alguém falou que não sabia que havia um Museu da Língua Portuguesa, eu vou colocar o link do Museu da Língua Portuguesa, então as discussões acabam por continuar online e permitem, claro, fazer a extremamente importante mediação de estereótipos, generalizações, focos na diferença, síndrome do embaixador, todas essas, eu posso imediatamente ali tratar desses problemas quando eles surgem. E eu esqueci de contar uma coisa. O famoso grupo de WhatsApp. É verdade. Eu esqueci de falar desse documento. O documento mais importante é o grupo do WhatsApp. Gente, sem o WhatsApp não rola. Porque os alunos da UFJF e os professores daqui e os de Princeton entram nesse grupo e a conversa também rende no grupo de WhatsApp. E eles são convocados a participar, respondendo àquilo que o seu colega da outra instituição escreveu. E forma-se uma cadeia que é maior do que o Teletândem em si, pensando bem. Exato. Né? Luiz, quero fazer uma pergunta para você, Fala, Cadê? como professor do lado de lá, né? Muito interessada, muito obrigada, Denise, assim, você fez o mapa do tesouro, né? Traçou e desenhou para a gente o mapa do tesouro. Eu fiquei com algumas dúvidas, algumas você já respondeu, Luiz, mas em relação a essa interação, você percebe o perfil dos seus alunos e procura fazer uma montagem de duplas e grupos pensando nisso, ou ela no primeiro momento é aquela aleatória, Deus nos proteja e torce pela sorte? Como é que é esse ajuste no começo, da sobreposição dos grupos lá? A não ser que eu identifique alguma coisa num perfil muito particular, vai ser mesmo a sorte. Ok, uma outra perguntinha. O que me dá uma certa angústia é porque a gente está, na verdade, construindo condições para que o outro se realize, né? Para que o outro construa o espaço, a conversa, a interação. Como é que é, para dentro do seu curso, o aspecto da continuidade? Você coloca isso como uma tarefa do seu curso, como um projeto como dentro do seu programa de curso. Ela não é uma vez por semana, nas últimas 7 semanas do semestre, geralmente sexta-feira. Ok. Mas a minha pergunta é, o seu aluno está matriculado no seu curso. Certo. Não é facultado a ele, eu não quero fazer. Não. Isso faz parte do curso, está no programa do curso. Está no programa do curso. Ok, entendi. E daí você faz essa sequência de encontros no final. Correto. E a planificação da própria interação já está incluída dentro da própria planificação do curso. E eu utilizo o teletandem, ou a telecolaboração, para chegar a coisas que eu não posso ter na sala de aula. Eles que têm que descobrir. Ok, perfeito. Perfeito, isso mesmo, adorei. Não, Idalena, nós não entramos, eu não tenho, bom, no Zoom permite que os breakout rooms, o aluno se precisar de ajuda pede, e eu entro então, mas por regra geral, nem eu nem a Denise entramos nas salas, eles estão, sem rede. Por conta própria. Eu vou utilizar uma palavra muito portuguesa, que é o dizer merda. Sem rede, ninguém vai lá estar no Brasil a segurar a tua mão quando tu for no restaurante. Vai lá. E essa história, então, essa coisa do controle dos 50% fala em português ou fala em inglês, como é que isso acontece, então, se eles estão lá por conta disso? A gente manda um aviso. Um aviso, a dizer, está na hora de trocar. Está na hora de trocar. Só não tá. Na hora de trocar, está na hora de trocar. E se trocam de fato, é um mistério. Há uma possibilidade de trocar, sei lá. É possível. Mas a gente fica... exatamente, a gente fica batendo papo. Basicamente isso. A gente fica a torcer
para que não haja nenhum problema. Isso, entendeu? Que é o nosso... E devolvendo as pessoas para os breakout rooms quando elas caem, porque tem essa história da plataforma que faz a gente cair. Né? Mas fora disso, o que interessa fundamentalmente nisso é exatamente o fato de que eles vão por conta própria. Eles vão fazer amizades. O Luiz costuma descrever isso de um jeito muito interessante. Ele fala assim, se você fosse a um bar e conhecesse uma pessoa, como é que ia ser? É mais ou menos isso que a gente oferece. A possibilidade de um lugar em que eles se encontram com um estranho, começam a conversar com eles. E o que muitos dessa nova geração não fazem mesmo. Não fazem. Então, olha, o que vai acontecer, Kátia... Pública, se tivessem numa festa, eles... Né, dessa nova geração, né? Não fazer isso. Né? Mas olha, Kátia, o que vai acontecer, alguns, e eu já tive isso várias vezes, Luís, eu vou desistir do curso, que eu não posso. Mas não pode porquê? Anda cá. Qual é o problema? Então, e como é que se conhece uma pessoa? E o que é que fala? E se te faltar uma palavra, como é que te pede ajuda? E eu tive alunos que eu tive mesmo de dizer, ok, vamos lá controlar esta ansiedade, vamos fazer só uma vez. Só uma vez. Se não gostar, não é preciso continuar. E depois de fazer uma vez, ninguém desiste. Nunca ninguém abandona. Nunca ninguém desiste. Pelo contrário. Eu não acredito, é que já estamos com 2 meses de aula, eles mesmo dizem, eu não acredito que eu consegui manter uma conversa em português de 25 minutos. Eu não acredito. E o intercâmbio virtual faz isso. Retira aquela ansiedade de falar com o falante de língua materna, falante nativo, antes de chegar ao país. Quando aqui, porque geralmente retira quando chega ao aeroporto e tem as primeiras experiências. Nós queremos acabar com essa ansiedade antes de sequer entrar no avião. Funciona muito bem. O que eles escrevem no final do semestre é fabuloso. Legal de saber. Muito bom. Achei ótimo. Estão me ouvindo? Sim. João. Há uma pergunta, Luiz e Denise. Então, como o Luiz seleciona os tópicos e trabalha o material, o pessoal no Brasil está preparado, sabe os tópicos e também trabalha? Não. Não, essa é que é a diferença. Por isso que eu queria falar sobre o nosso lado. Porque no nosso lado, eles não estão atrelados a um curso, eles não têm obrigação de estar lá, eles não recebem nota. Apesar de eles mostrarem um compromisso incrível conosco. Exatamente. É muito raro. E pelo WhatsApp, a gente sabe, se alguém vai faltar, ele já fala com antecedência. Que aí já tem até o outro que vai substituir. Já tem outro colega que está lá na pressão, doido para um desistir, para ele entrar, e eles sabem disso. Então, o compromisso nosso aqui é de natureza diferente, porque é o interesse absoluto separado da ideia de que eu estou fazendo parte de um curso. Então, isso quebra um pouco as expectativas, até imagino que dos alunos de Princeton, né? Quando eles ficam sabendo que tem um aluno lá de um curso completamente diferente que está lá, entendeu? Porque está, basicamente assim. Posso complementar a informação? Fala, Carlos. É só porque, agora falando da minha experiência, né, porque eu também participei do Teletandem, já tiveram casos, né, que alunos falaram, você se importa se a gente falar sobre a temática da aula X? Aí a gente conversava sem problemas, mas muitas vezes a gente discutia esses tópicos sem a gente nem saber que eles estavam estudando sobre isso lá. A gente ia descobrir isso depois, no final da interação, quando eles falavam, obrigado, você me ajudou sobre a aula de hoje. Aí depois a gente ia descobrir isso muito depois. E esses tópicos serviam como quebra-gelo para o GK, com certeza. E na prática, Luiz, quanto tempo de conversa? 25. Quando eles entram, a gente faz os grupos que entram já. Agora o Zoom permite fazer pré-salas, já quando eles entram já vai direto para a sala. O Zoom reconhece o e-mail e já a gente pode fazer a divisão de alunos antes sequer de começar a reunião. Sim, quando você vai lá para o... Então é muito, muito rápido. Geralmente eu gosto que eles venham para o grupo todo, dão um oi e tal, como é que foi o fim de semana, mas pode fazer direto para não perder tempo.
Ok. Agora o passo pessoal, seguinte é a gente ir visitar lá. Também acho, né? Tem gente me devendo isso há anos. Rola uma história de que vem. Oh, Denise, Até pandemia rolou. pandemia. Pois é, mas agora está acabando. Eu estou aí virtualmente. Virtualmente, pois é, mas está acabando. Né? Eu já estou terminando de arrumar a casa. A Marília queria dizer alguma coisa? Sim, desculpa interromper, é que a Bruna mandou uma pergunta para mim e para a Carolina faz um tempinho, que eu acho que é muito interessante relacionado tanto à apresentação quanto à continuação do nosso trabalho nesse programa que a gente está, né? Então ela perguntou se havia algum tipo de produção com base na interpretação das músicas de filme, né? Se era uma atividade extra classe, havia alguma relação, retomada de tema com o currículo ou curso? Então, essa atividade de retomada, ela foi, na verdade, muito importante, porque o que a gente tentou fazer com os eventos culturais foi justamente conectar com todos os níveis, né? Então, para além daquele Experiential Learning Credit, que eu falei um pouquinho no início, né, que era um relatório que eles produziam para adicionar pontos na média deles, também eles viam essas temáticas durante as aulas, né? Então, como vocês puderam perceber, para a gente, nos 2 eventos que a gente citou, apareceram questões de gênero, né? E era uma questão que estava sendo trabalhada principalmente com o nível intermediário, mas o interessante foi a continuidade também do nosso trabalho, que a gente queria aprofundar essa conexão dos eventos culturais com as aulas, né? Então a gente mudou um pouco o formato desses eventos culturais, a gente fez encontros mais longos, né? E teve um feedback bem positivo, né? Então, uma das professoras do nível avançado, ela fez um sílabus que chamava Portuguese Through Black Lives, e a gente fez uma sequência toda sobre isso, sobre questões raciais, e os alunos se apropriaram muito disso, tanto durante o evento, inclusive a gente convidou a Luana Reis, né, que é um hit aqui entre o pessoal do evento, né, para ser uma das palestrantes, né, que a gente... para falar dessas questões com os alunos, né, da pesquisa dela, etc. E, para além de ver isso na aula, nos eventos culturais, muitos deles acabaram se apropriando dessas temáticas para os trabalhos de conclusão deles, né. Então, no semestre passado, né, que foi o Spring Semester, os alunos, eles tinham todos que produzir algum material, como, por exemplo, um podcast ou uma página sobre um tema que eles escolhessem. E muitos deles escolheram as questões raciais, né, foram atrás de outras questões, outras referências, né, sobre isso. Então, é importante, né, ter essa relação com o curso para fazer interessante mesmo para os alunos de todos os níveis, né? Eu acho que, na verdade, esse também é um dos links, né? Essa integração entre os sílabos que os professores eles desenvolvem e esses eventos, né? Acho que no Spring a gente conseguiu fazer melhor do que no Fall que a gente falou aqui, porque a gente teve mais tempo para planejar, né, junto com os professores, mas no semestre que vem e no próximo a gente também vai continuar como FLTAs lá, então a gente espera que a gente consiga integrar também essas coisas mais ainda, né, dentro e fora da sala de aula. Ótimo, obrigada, Marília. A minha pergunta foi realmente relacionada a isso, porque muitas vezes, né, esses eventos culturais trazem todos esses tópicos que são tão importantes, como a gente viu na apresentação de vocês, mas aí, se é um extra credit, os alunos que não vão acabam não tendo contato com aquilo, né? Então, quando pode haver essa integração, é o ideal. Então, parabéns pelo trabalho, obrigada por responder. E então, gente, acho que nós chegamos ao final da nossa sessão 20, que foi de muito sucesso. Muito obrigada para todo mundo que apresentou, para todo mundo que fez pergunta, participou, e claro, a gente pode continuar conversando, né, depois, mas a gente então tem 5 minutinhos de intervalo antes da nossa plenária que encerra então o nosso evento, tá? Obrigada de novo, agradece, gente. Bruna. Uma boa noite para todo mundo. Parabéns. Obrigada pela participação. Um abraço. Tchau, Carlos. Um abraço para Tchau. todo mundo, gente.